Olá, nós estamos hoje passeando pelo mundo de novo, chegando ao Chile, por incrível que pareça, com produtores brasileiros no Chile, o que não é muito comum, né? É uma vinícola que tem o nome das duas pessoas que participam, são os donos da vinícola, que é Atílio e Mocken, e eles são importados no Brasil pela PNR e distribuídos pela Edega, que é a importadora do Philippe Rothschild. Então, Ângela, conte para nós um pouco aí sobre como é que foi essa aventura de mudar a vida desse jeito, sair do Brasil e chegar no Chile, montar uma vinícola. Quer dizer, é uma coisa quase todo mundo gostaria de fazer. É como aquele negócio de pousada, né? Que você fala, pô, eu gostaria de ser um dono de pousada. Depois você é dono de pousada, aí o funcionário não vem, você é obrigado a fazer o trabalho dele. É a história de saber as cachaças que você toma, não ver os tombos, né? Pois é, exatamente. Alberto, primeiro que tudo, obrigada pelo convite. Não, obrigado a você. Veja, a gente começou, no fundo, isso aqui é um sonho que está se tornando realidade. A gente sempre esteve, não sempre, mas começamos no mundo do vinho já há bastante tempo. Aí no Brasil nós tínhamos uma importadora de vinhos. Somos engenheiros de alimentos, não sei, a gente dava aula na ABS, por exemplo, em Campinas. E chegou um determinado momento da nossa vida que a gente decidiu literalmente mudar de vida. E isso foi 2009. E a gente tomou essa decisão de literalmente mudar de vida, deixar tudo que a gente fazia no Brasil. Claro. E em 2011 a gente chegou aqui em Casablanca com um projeto de fazer vinhos de clima frio. Casablanca é uma região de clima muito frio do Chile. Então a gente veio com esse projeto, fazer vinhos de clima frio, de alta qualidade, e o que é bastante diferente, principalmente tintos. Casablanca é muito mais conhecida pelos brancos, né? Nós chegamos aqui com o objetivo de fazer vinhos tintos. E, bom, depois te conto a história, mas foi bem. Nosso Malbec hoje é reconhecido como o melhor do Chile, o que não está nada mal, considerando que somos brasileiros e estando em Casablanca. E tem sérios concorrentes também, né? Tem. Mas sem concorrência o mundo não se move, né? Não tem graça, né? Não... Quer dizer, vocês foram para aí comprar a terra, já era plantado ou começou do zero? A gente chegou aqui em Casablanca em 2011. Literalmente, eu falo que a gente chegou aqui com as malas e sem as cuias. Porque a gente chegou com a roupa do corpo, começamos a fazer vinho ainda em 2011, comprando uvas a produtores aqui do Vale e vinificando em outra bodega, em outra vinícola. Assim foi 2011, 2012. Em 2013 a gente construiu a nossa bodega, comprou a terra em 2011, plantamos em 2014, porque tem todos os trâmites que você tem que fazer no princípio, né? Desde tirar licenças, analisar solo, definir variedades, comprar as plantas, né? Você tem que comprar um viveiro, esse viveiro vai te entregar um ano depois essas plantas. Então, tudo isso atrasa um pouco o processo. A plantação saiu em 2014. Em 2018, a gente colhe a primeira safra do nosso próprio vinho. Eu acho que você está com um Cabernet Franc aí, você tinha me falado? Eu até achei engraçado, porque Cabernet Franc eu não esperava nessa região, né? Talvez um Pinot Noir ainda seria mais... É como eu te falei, a gente veio aqui para fazer coisas diferentes. Então, esse Cabernet Franc que você tem aí na mão é o Cabernet Franc da nossa primeira colheita aqui do nosso vinhedo. 2018. É literalmente a primeira safra. Hoje a gente só faz vinhos com as nossas uvas, as uvas que estão aqui do vinhedo. A nossa produção é bastante pequena. Se você olhar aí no rótulo, você vai ver que a gente coloca a produção em barricas. É bastante pequena e o nosso objetivo é ser realmente uma vinha muito pequena, produzindo vinhos de muita alta qualidade. É bastante simples o processo. A gente quer ter uma vida tranquila, vivendo no campo, deslocado um pouco da loucura da cidade. E a gente mora na própria vinha, a nossa vida é aqui, tem os cachorros, e esse é o objetivo, quer dizer, fazer vinhos de alta qualidade numa escala humana e vinhos de clima frio que mostrem talvez um outro lado de Casablanca que as pessoas não estão acostumadas. Que delícia de vida.
não dá para reclamar. Você não vai ter condição de concorrer com os grandes produtores que fazem em massa, volume, teriam que produzir grandes quantidades para poder dar um valor razoável para você sustentar, né? Quer dizer, é outro mercado, né? Eu acho que esse nicho de Não é, qualidade tem sido... não, Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com uma pessoa da Alsácia, quer dizer, eles têm micro terroirs lá que eu já visitei a região, já tive na vinícola antes, que são maravilhosos, quer dizer, então, e cada um dá um vinho diferente, né? A maior parte é Riesling, mas isso. dá um vinho diferente com uma coisa, até perguntei para eles, vocês usam barrica? Eu falei, vinho branco não, que o nosso terroir é tão intenso, é tão baixa a produção, que você vai estragar o vinho se você fizer uma coisa desse tipo, né? E lá também usam Pinot Noir, né? Sim, a Alsácia é muito Riesling, muito Pinot, Gewürz, né? Eu acho que uma coisa importante assim, é como eu estava te falando, a gente nunca teve o objetivo de ser grande. Eu gosto de dizer que a gente ousa pensar pequeno. Todo mundo fala, você tem que pensar grande. Não, a gente normalmente, se você sobrevive. Eu nunca vi a grande indústria como o nosso competidor direto, muito pelo contrário. Eu acho que a grande indústria tem o seu papel no sentido de fazer vinhos econômicos. São vinhos que tá ok, nada que dizer. Eu falo que a grande indústria faz vinho chileno. Nós fazemos vinhos de Casablanca, com o terroir de Casablanca, com um sentido de origem, né? Sentido de lugar. Isso você não vai ter na grande indústria, especialmente se você vai para a faixa de vinhos mais econômicos, você não encontra, porque é simplesmente impossível, né? Quando você compra um vinho mais econômico do Chile, é vinho que as uvas vêm de todo lugar, então você não tem o sentido de lugar que, para mim, e na Tilimó que a gente faz questão, é mostrar o que a gente pode fazer com as uvas da nossa região. É o terroir, que né? é uma região que está muito perto do mar, que tem uma influência muito forte do Pacífico. A gente está no corredor do vento para Casablanca, uma região muito seca, com variações térmicas impressionantes entre dia e noite, e é isso que a gente tem aqui. Um solo que pode parecer impressionante, você falava da Alsácia com os micro-terroirs. Eu adoraria que você viesse um dia aqui, ou quem está nos assistindo que viesse um dia aqui, e eu posso te mostrar o solo, ele muda de cor de um metro para outro aqui no nosso vinhedo. E a gente, obviamente, toma partido disso para fazer vinhos que são... hoje a gente ainda faz o blend, mas agora 2020 a gente já vai ter vinhos diferentes. Mas eu tenho, por exemplo, um pouco menos de 1 hectare de Malbec, separado em 2 quartéis, e um dos quartéis tem um solo granítico e o outro tem um solo argiloso. E eles estão do lado, são 2 quartéis do lado, só que dão vinhos absolutamente diferentes. A gente colhe separado, a gente vinifica separado, e os 2 vinhos são completamente diferentes, e cada um mostrando o seu terroir, porque o que está no granito, por exemplo, é muito mais mineral, é mais austero, enquanto que o que está na argila é muito mais fruta, é mais bomba, é mais alegre, mais festivo. Então, é impressionante, porque muitas vezes se leva a pensar que o vinho chileno, eu não gosto de falar de vinho chileno, eu gosto de falar de vinho de origem. E o vinho de Casablanca é muito diferente do vinho do Alto Maipo, que é muito diferente do vinho de Apalta, que é muito diferente do vinho de Martigüe ou de Lleida. Isso, para mim, é o que tem sentido. É o vinho com sentido de lugar. E não simplesmente falar em vinho chileno como vinho chileno. Você escolhe manualmente e depois... Tudo manual. O vinhedo aqui é muito pequeno. A gente tem 14 mil plantas. Está plantado numa densidade muito alta. É a típica densidade da Borgonha, 1 metro por 1,5 metro. A colheita é manual, o vinhedo é orgânico. A gente produz compost, por exemplo, e usa compost como adubo. Também temos um trator que nos ajuda nos trabalhos mais difíceis, mas é um trator que parece um trator de brinquedo. Assim, sabe aqueles, sei lá, Matchbox, uma coisa assim? Matchbox. Super pequenininho, ele consegue entrar dentro da fileira. Eu não dirijo aquilo lá porque eu acho impossível. A fileira tem 1,5 metro, o trator tem 1,10 metro, quer dizer que sobra 10 centímetros de um lado, 10 do outro, para mim não dá. Isso é coisa para o Atílio. Aqui, a gente fermenta quase tudo em tanques de inox. Esse ano, por exemplo, a gente teve um pouco mais de uva, então a gente fermentou uma parte em bins. Bins são umas caixas quadradas assim, grandes, que cabem 1.000 quilos, 1.500 quilos de uva. Então, às vezes fermenta em bins também, dependendo do que a gente está fazendo.
Claro. E depois a grande maioria dos vinhos vai para barrica. Acho que a gente não tem nenhum vinho sem barrica, nenhum. Todos os vinhos passam por barrica. Mesmo os brancos? Mesmo, por exemplo, aí no Brasil tem 3 vinhos que tem aí no Brasil que quem quiser deveria comprar, porque aqui já acabou. O Sauvignon Blanc, por exemplo, que está aí no Brasil, ele tem uma parte de barrica, é pouca, coisa de uns 10, 15%, mas ele tem uma parte. Os tintos passam mais tempo na barrica. Os tintos mais tempo. O que tem menos tempo de barrica é o Grenache. Apenas para dar um panorama para as pessoas, né? Quer dizer, a gente produz vários vinhos e a gente faz vinhos que são os vinhos que a gente chama de normais ou de linha, não sei. E aí tem Cabernet Franc, tem Malbec, tem o Grenache. Depois tem vinhos que são vinhos mais experimentais. Então, por exemplo, tem o Âmbar, que é o vinho laranja que eu tinha te comentado. Claro. Acho que é aqui, ó. Então, esse aqui é o Âmbar. Muito legal. Que é um vinho laranja feito de Roussanne, 94 descorteados. Ele saiu como o segundo melhor laranja do Chile. Que legal. Então, esse é o Âmbar, que é um vinho laranja, feito de Roussanne e de Viognier. Está aí no Brasil. Quanto tempo você me falou mesmo que ele fica com as cascas? O Âmbar, pouco tempo, coisa de um mês mais ou menos com as peles. É um vinho que, se a gente for falar de vinhos laranja, ele é um vinho muito elegante, considerando um vinho laranja. Você tem vinhos laranjas que são bastante selvagens, eu diria. Rústicos, né? Rústicos. Esse é um laranja elegante. Vou procurar também aqui. Foram poucas garrafas aí para o Brasil, porque do Âmbar a gente fez 999 garrafas. Nossa. Então, aí para o Brasil foram bem poucas. Aqui, essa safra já está esgotada. Essa garrafa que eu mostrei agora é uma garrafa já da nossa coleção, já não tem mais à venda. Tem muita coisa boa no Brasil que aqui já não tem mais. Ainda bem. Esse aqui também é o Grenache. Sei. Esse aqui também é um vinho que aqui também já não tem mais. Esse aqui é o Grenache, a gente chama ele de Grenache The First. The First, literalmente, porque a gente tem aqui o primeiro vinhedo de Grenache do Vale do Casablanca, por isso leva o nome de The First. E aqui também já esgotou em novembro do ano passado, esgotou o Grenache. O último pedido, as últimas caixas que a gente tinha de Grenache foram para a Edén. Então, quem está aí no Brasil aproveita também, porque aqui também já não tem mais. Está aguçando o paladar da gente. Modéstia à parte, os vinhos são bem feitos. Os vinhos são bem feitos, são muito bons. E a Você curiosidade tem que abrir o teu Cabernet também, né? Franc. Eu vou abrir. Esse aqui. Esse é para abrir já? Essa que era a minha dúvida. Ué, eu tô com ele aqui, ó. Ah, tá. Não, minha dúvida é se era um vinho mais de guarda, o que que... Particularmente, eu acho que vai envelhecer muito bem. Ele tem estrutura, ele tem taninos muito macios. Então, eu acho que ele vai envelhecer muito bem, mas ele está delicioso para beber agora. É baixo, né? 12,8 de álcool. 12,8 de álcool. No fundo, a gente tem uma maneira de fazer vinho que o álcool, no fundo, é consequência. A gente nunca colhe as uvas pensando em quanto vai dar de teor alcoólico. Claro. A nossa maneira é mostrar o que vem do campo, o que vem do vinhedo. Claro. Então, por exemplo, o Cabernet Franc tem 12,8, o Malbec tem 14,5. E por que um é tão baixo, ou é muito mais baixo do que o outro? Porque, basicamente, o momento que as uvas estavam maduras e que a gente achou que elas traziam as melhores qualidades para o vinho, foi o momento que a gente colheu. Claro. A gente não fica reparando em graus Brix para colher. A gente prova a uva e quando a gente sente que o sabor está bom, que os polifenóis estão ali para dar sabor, pronto, esse é o momento de colher. Claro. O álcool é... Consequência. Depois do Cabernet Franc, o que... Depois, passando o Cabernet Franc, esse é um que não tem ainda aí no Brasil, porque esse vinho, quando a gente liberou, já tinha saído o pedido da Edega, né? Esse é o Malbec, que é o Malbec. Esse é o Malbec. Esse Malbec, ele já saiu eleito por 2 vezes como o melhor aqui do país. Também é uma uva que não é nada comum aqui no Vale do Casablanca, né? Em geral, as pessoas relacionam o Malbec mais com clima quente, e aqui a gente está falando de clima frio. Mas é um Malbec muito exuberante, muito de clima frio, muito elegante. Claro. Outro estilo. E depois, o que mais que vocês têm aí? Que eu tô vendo que depois a gente tem esse, que é um Pinot Noir. Tá.
a uva clássica aqui do Vale do Casablanca. Esse é um Pinot Noir que é de uma série que a gente chama experimental, que são vinhos que a gente faz para ver o que acontece. Então, esse Pinot é um Pinot da safra 2015 e ele foi envelhecido por 42 meses em barrica. Bastante. Por isso que a gente o chama de Pinot 42 meses. E a gente queria ver o que acontecia. É uma delícia, é um Pinot muito... Você não vai reconhecer nele, provavelmente, um Pinot do Chile. Ele lembra muito mais um Pinot estilo velho mundo. É uma uva difícil, né? Pinot tem uma palavra em inglês que é tricky, né? Você tem que ter o jeito. O que acontece é que a Pinot, ela dá um cacho muito pequeno e as uvas, elas são bastante juntas umas das outras. Então, na hora que você tem esses grãozinhos bem juntos, você pode ter também umidade se acumulando ali e aquilo cria um ambiente que é favorável para as pragas. Por isso que Pinot tem essa propensão a ter mais pragas e, além disso, ela tem a pele muito fina. Então, a pele da Pinot, ela é muito fina, então ela é fácil de ser rompida. E, por exemplo, às vezes um passarinho vem e pica uma uva. Se ele picou uma uva, naquele lugar onde o passarinho picou, você já começa a ter fermentação. Micro-organismo. Exatamente. Então, por isso que a Pinot é tão delicada. Uvas como Malbec, por exemplo, ou Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon nem se fala, são uvas que têm a pele mais espessa, então você não tem tantos problemas nesse sentido. Tem mais um experimental? Tem mais um. Esse não está no Brasil. Esse é do Cefuerte, é um vinho... Imagina que no Brasil a gente estava muito acostumado a tomar vinho do Porto, né? Vinho do Porto é muito comum aí no Brasil, com toda a influência portuguesa que a gente tem. E aí a gente chega no Chile e não tem vinho do Porto. Não existia. Em 2011, você procurava aqui para comprar uma garrafa de vinho no Porto, não existia. É um fortificado, então? E a gente sempre gostou muito de vinho do Porto. Sei. E a gente sentia falta daquela taça de vinho do Porto depois do jantar, né? Aí a gente teve que resolver esse problema. Então a gente fez um vinho, que é um vinho fortificado, como um vinho do Porto, mas ele está feito em base a Malbec e em base a Syrah. Que interessante. Bem diferente aí dos vinhos do Porto. Nenhuma dessas duas uvas são usadas em Portugal, na região do Douro. De maneira nenhuma. Por isso que a gente nem chama de Porto, né? A gente chama, não tem origem, não tem nada. A gente chama ele de Dulce Fuerte, que justamente ele é doce e é forte. E o chileno, ele não conhece. Então, é muito interessante na hora que a gente vai apresentar esse vinho para um chileno, ele não tem ideia do que a gente está falando, porque não é um vinho que está no cenário dele de vinho, né? É muito diferente. E tem uns 20 graus também de dosagem alcoólica? 18,5. A gente fez a fermentação dele exatamente como a de um vinho do Porto. Então, começamos a fermentação, paramos com a adição de aguardente e vinho, subimos até 18,5 e depois ele passou envelhecendo nas barricas por 3 anos e meio. E depois engarrafado. E ele tem tido uma aceitação boa no Chile? Para elas é literalmente uma revelação. Tanto que depois eles estão começando a fazer. Foi muito, muito interessante isso. Está criando novidade no Chile, né? Criando novidade no Chile. O primeiro Grenache, fortificado, vinho laranja, levando moda. Vinho laranja eu nem sabia que existia no Chile, né? Que já existe. Hoje em dia já tem bastante. Nossa primeira safra de âmbar foi em 2015, mas hoje você já pode encontrar muito vinho laranja no Chile. Tanto que no Descorteados, por exemplo, ele já tem uma categoria para vinhos laranja. Coisa que, se você pensar alguns anos atrás, era impensável, né? Não existia. Porque tem um público pequeno, né? Que muita gente rejeita vinho laranja, que eu conheço, né? Eu gosto de... Todo vinho bem feito eu acho bom, mas tem muita gente... Eu acho que, igual como qualquer outro vinho, você tem os bons e tem os não tão bons. Então, talvez, às vezes, vinho laranja é meio 880, né? Pelo estilo mesmo. Bom, eu gosto. Se a gente não gostasse, a gente não estaria fazendo. Mas eu gosto bastante. Diferentes. A gente começou, primeiro era puro Sauvignon Blanc. O 2018, que é o que está agora aí no Brasil, é Roussanne com Viognier. E o 2019 é um blend das três. Então, é com Roussanne, com Viognier e com Sauvignon Blanc. Então, cada ano a gente está mudando um pouco, até para poder testar, né? Quer dizer, muito recente, são muito poucas safras ainda, né? Então, eu acho que, assim,
A gente sente essa vontade de experimentar, de ver e fazer coisas diferentes, né? No vinho Claro, você tem uma curva de aprendizado que é longa, né? É muito longa. Você claro. só tem a possibilidade de fazer vinho uma vez por ano. Então é diferente de outras áreas que de repente você pode fazer as coisas todos os dias. No vinho não. No vinho você tem a possibilidade de testar uma vez por ano. Ah, e as castas também são difíceis, né? Porque você pode plantar uma casta, ela não dá certo no lugar, você faz todo o investimento e perde o investimento que foi feito. Quer dizer, leva Quando a 4, gente 5 anos para começar a produzir e, de repente, não dá certo no lugar, né? Isso a gente sentiu na pele com Grenache, né? Não existia nenhum vinhedo de Grenache aqui Pois no Vale é, do Casablanca, mas a gente adora Grenache, então decidimos plantar. E aí todo mundo, mas assim, todo mundo sem exceção, nos dizia que a gente não deveria plantar Grenache. Dependem das condições climáticas de cada região. Então, claro. dependendo da variedade, ela precisa de mais calor ou de menos calor. Então, por exemplo, em Casablanca você nunca vai encontrar um Carmener, porque Carmener precisa de muito mais horas de calor do que a gente tem aqui no Vale. Até por isso, porque já houve experimentações com Carmener aqui no Vale do Casablanca e nunca funcionou, a mesma coisa com Cabernet Sauvignon também não funciona. Então, Claro. com todo mundo que a gente conversava, diziam, não, Grenache não vai funcionar. E a gente pensou exatamente como você falou, bom, vamos testar. Talvez vai acontecer que daqui 4 anos a gente perdeu tudo que a gente fez e tenha que começar com outra coisa qualquer. Mas a gente achou que valia a pena testar. E Claro. que bom que a gente chegou a essa conclusão, porque o Grenache assim, é meio que o meu bebezão, assim, porque ele saiu muito bom, é um Grenache muita nota de especiaria, é um Grenache delicioso. Então, eu Claro. acho que às vezes você precisa se atrever, arriscar e não ir tão na segura, né? Quer dizer, os vinhos que a gente faz aqui são totalmente arriscados, são totalmente fora do comum. Se a gente fosse na segura, a gente nem teria começado o que é a Tilimó aqui hoje, porque um Claro. projeto tão pequeno, liderado por brasileiros, quer dizer, no meio do Vale do Casablanca, fazendo vinhos tintos, é totalmente contra a norma do que as pessoas esperam. E qual que é a Mas eu área? acho que sim. Aqui a gente tem 5,5 hectares, é super pequenininho, Nossa, e a gente tem plantado hoje metade disso. Então, o campo ele é uma parte plana e uma parte de morro, que se chama loma. Então, a parte plana hoje está plantada, e a loma ainda está por plantar. Plantar no plano é mais fácil do que plantar no morro, né? Então a claro. gente decidiu, como esse é o nosso primeiro vinhedo, vamos aprender com o plano e depois a gente planta a loma. Então a gente ainda tem espaço para expandir, o que é muito bom, e também vendo os primeiros resultados dá para definir melhor o que vai ser a sequência agora. Porque é uma variedade grande de vinhos para uma área tão pequena assim, né? E tem que Plantadas. vinificar tudo separado, né? Cada uva vinificando separadamente, quer dizer, você precisa de Cada equipamento. uva vinificando separado por exemplo, uvas que a gente tem 2 quartéis, por exemplo, o Sauvignon Blanc a gente tem 2 quartéis diferentes, a Malbec a gente tem 2 quartéis diferentes, Cabernet Franc também, justamente por causa da diferença de tipo de solo que a gente tem nessas variedades. É como uma colchinha de retalhos que a gente vai trabalhando tudo à parte. É o que a gente estava conversando no começo sobre literalmente micro-terroirs. São micro-terroirs que a gente tem aqui e a graça disso é justamente não colocar tudo no mesmo caldeirão, é poder trabalhar tudo à parte e poder entender o resultado de cada um deles. E a produção é baixa de vocês, por pé de uva? A gente faz hoje uma garrafa para cada planta, para cada videira. A gente produz hoje 14 mil garrafas por ano. Tem várias coisas que interferem no custo, né? Sei lá, a gente só usa barrica, a gente não usa chip, não usa aquelas tábuas dentro de tanque para dar gosto de madeira, nada disso. Então, obviamente que isso te manda o custo um pouco mais para cima. Mas se a gente tiver algum vinho que seja mais econômico, esse mais econômico não significa que ele vai ser de qualidade mais baixa. A ideia é só fazer vinho de qualidade muito alta. Se a gente conseguir baixar custo em algum dos vinhos, de repente ter um vinho que é mais jovem, que não passe por barrica, por exemplo, mas o padrão de qualidade do vinho vai ser o mesmo. Talvez ele tenha menos custo em função, por exemplo, de barrica. E que tipo de madeira que vocês usam?
Principalmente francesa, a gente sempre usou francesa. O ano passado a gente comprou barrica americana por primeira vez, principalmente francesa, barrica francesa. Tem alguma passado também a gente comprou essas barricas que levam madeiras de 3 origens diferentes, carvalho de 3 origens diferentes, que é francês, americano e carvalho europeu. Então a gente ainda está testando essas barricas e está sendo interessante provar as coisas que vêm de barricas diferentes também. Quando isso acontece, em geral, uma parte do vinho passa em barrica francesa e a outra parte passa em barrica americana. Porque se você faz uma prova de barricas, o mesmo vinho, a gente fez isso, por exemplo, a gente estava provando o Malbec do ano passado, porque agora a gente está fazendo, junto com terminar a vindima, estamos terminando a vindima desse ano, também a gente já está provando as mesclas do vinho do ano passado. E aí a gente estava provando o Malbec, que justamente no Malbec foi o que a gente fez essas provas com barrica francesa, com barrica americana e com essa barrica de três carvalhos. E é impressionante, a diferença é um negócio literalmente impressionante. A gente sempre jogou muito, mesmo no caso das barricas francesas, com tostas diferentes. Então, o simples fato de você ter uma tosta diferente já vai te dar um sabor diferente. E na hora que você coloca carvalhos diferentes, com tostas diferentes, o jogo é infinito. Então, quando a gente estava provando Malbec, isso foi 2 ou 3 semanas atrás, foi uma loucura, porque era como, puxa, e isso aqui, e aquele ali, como é que tá? Então, tinha a quantidade de variáveis para você trabalhar, para brincar, é muito grande. Está provando para fazer as mesclas, é literalmente isso, não é... As pessoas falam, eu queria estar aí no meu lugar, no seu lugar. Eu falo, vem, só que traz o seu caderno, você vai ter que anotar tudo, você vai ter que cuspir, porque a gente está provando vinho de 15 barricas diferentes, então são 15 amostras diferentes para partir, depois a gente começa a fazer as mesclas, a gente termina provando, não sei, 50 vinhos diferentes. Então não é tão divertido assim. Eu falo que essa hora é a hora do trabalho. O divertido é isso aqui. Isso aqui é o divertido, é o resultado final. Claro. Mas na hora de estar trabalhando, literalmente é trabalho. É como na hora da vindima. Quando o vinho está em fermentação, ele é uma coisa completamente diferente do vinho que você conhece na garrafa, porque ele começa como um suco muito doce, muito gostoso, e vai mudando, né, ao longo do processo fermentativo. Mas é muito diferente do que você tem numa taça. Mesmo agora, os vinhos da safra 2020 que terminaram de fermentar, os tintos, por exemplo, ainda têm um nível de acidez muito alto, porque eles têm muito ácido málico, que vem da própria fermentação, da própria uva. Esse ácido málico te dá assim, essa coisa na boca que não é agradável num vinho. Mas depois que ele passa pela fermentação malolática nas barricas, vai te dar isso aqui. Então, é muito bacana ir provando, mas tem etapas do vinho que ele não é a coisa mais gostosa de tomar. Eu acho que eu gosto muito, durante o processo fermentativo, eu adoro, assim, enquanto a gente tem vinho fermentando aqui, eu quase nem tomo vinho engarrafado, porque eu realmente gosto muito do vinho fermentando. Mas depois que ele entra na barrica, nos primeiros meses, ele é insuportável. E depois, depois a barrica doma, a barrica aceita, né, melhora, e aí a gente vai ter o final. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante frisar também, que quando a gente fala de terroir, a gente fala da influência da pessoa, né? Você tem todo o ambiente, a natureza, da onde você está, da onde essas uvas foram plantadas, mas também a influência humana na elaboração do vinho. Quando você vai para uma bodega grande, essa influência, a gente já pode dizer que é uma influência mecânica. Os vinhos são muito uniformes, né? Quer dizer, os vinhos são feitos para serem uniformes. Se de repente, não sei, esse vinho tem 12,8, o ano seguinte ele pode ter 13,5 porque o clima foi diferente. Então, eu acho que a graça, para mim, do vinho é justamente poder mostrar a particularidade de cada safra, a origem de cada safra, a mão de quem está fazendo. E isso é a riqueza do vinho para mim. É a graça de você pegar 2 safras diferentes, 3 safras diferentes, e os vinhos serem diferentes. Se eles são iguais porque você tem uma mecanização tão alta que tudo termina igual, para mim perde a alma do vinho, né? É uma bebida, pode ser uma ótima bebida, mas é uma bebida que perde um pouco a alma. Para mim, o que está atrás da garrafa é quase tão importante quanto o que está... E o mercado de vocês, como é que é? Está dividido? A gente vende aqui no Chile,
diretamente ao consumidor final, a gente não vende a restaurantes, não vende a lojas, nada. Nossa produção é muito pequena. Então, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, aqui a gente está com o âmbar, que é o laranja, está esgotado, o grenache está esgotado, o sauvignon blanc está esgotado. Então, o normal é a gente faz, lança os vinhos e depois de alguns meses eles esgotam. A gente, se fizesse muito mais, a gente venderia mais, mas volto, eu te falei, o nosso objetivo é ser uma empresa pequena. Então, hoje a gente vende aqui no Chile direto, a gente vende através da Edega e da Monvan no Brasil, a gente vende no Japão, e a gente tem algumas exportações que são exportações um pouco mais spot para alguns outros países, como Inglaterra, como Austrália, por exemplo, mas são coisas mais spot. A gente hoje não tem produção suficiente para ampliar muitos mercados. Posição confortável. Claro, não. É sinal que deu certo. Então, é ótimo isso. Tá dando. A gente está trabalhando ainda. Se você vier aqui, você vai ver que tem muita coisa no meio do caminho ainda. Tem muita coisa que a gente tem que fazer. Mas a gente acha que a gente sim, que a gente está no caminho certo. Mas o maior mercado é o Chile? Hoje o maior mercado... É interessante, porque o que acontece? O nosso maior mercado, eu falo que é o Chile porque a gente vende aqui. Mas, por exemplo, a grande maioria dos vinhos que a gente vende para estrangeiros. Então, tem uma comunidade muito grande de estrangeiros que mora no Chile e eles são grandes clientes nossos. A gente vende para consumidores chilenos também, menos. A gente tinha uma operação de turismo que agora ela está paralisada em função da Covid. Então, a gente também sempre vendeu muito vinho diretamente aqui na vinha mesmo, para as pessoas que vêm nos visitar. Então, isso é mais ou menos como se distribui as nossas vendas. Mas o pessoal vai à vinícola para comprar os vinhos? A gente está muito perto de Santiago, 80 quilômetros de Santiago, é 1 hora, é muito próximo. E a gente ainda está no caminho para o litoral, entre Casablanca e Vinha del Mar, Valparaíso. Então, tem muita gente, por exemplo, pessoas que moram no Chile, eles vão para a praia no final de semana, passam aqui, pegam a sua caixinha de vinhos e depois seguem. E a gente tem um importador no Japão. Nosso é muito interessante. A gente tem um importador no Japão desde 2014. E aí a gente tinha um outro importador que esse é muito interessante. Foi o nosso primeiro importador, que ele ficava em Luxemburgo e ele importava para Luxemburgo e para a Bélgica. E o Nicolás, ele trabalhava na ONU. E, de repente, ele começou a empresa, distribuía para a Bélgica, para Luxemburgo, também mandava para alguns países europeus ali do lado, um pouco para a Alemanha também. E aí, o ano passado, ele resolveu sair no sabático. Então, ele parou a empresa dele de importação e ele deve voltar daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos, a gente volta a vender para Luxemburgo e para a Bélgica. As nossas camisetas, essa camiseta que eu estou é a camiseta da Tilimok. E atrás está escrito: a vida é muito curta para tomar vinho ruim. É verdade. Então, isso a gente estende para todos os âmbitos da vida. A vida é muito curta para desperdiçá-la com coisas que não valem a pena. E como é que a Edega achou vocês? O Cedric veio para o Chile e nos conhecemos através do ProChile. O ProChile é o organismo que promove as exportações aqui do Chile. Então, nos conhecemos e ele veio aqui nos visitar. E foi assim que a gente se encontrou pela primeira vez. E depois a gente veio namorando, até que finalmente agora, no começo, acho que foi em janeiro ou fevereiro, os vinhos chegaram aí no Brasil pela primeira vez. A vantagem da Edega é essa, né? Que eles vão cavucar e achar no mundo inteiro coisas que não são assim tradicionais, que não são banais, né? No mundo do Não, a curadoria da Edega é impressionante, é muito, muito boa. O trabalho que o Cedric desenvolve é uma coisa impressionante. E óbvio, claro, você tem o Felipe por trás, então é a receita perfeita para dar certo, né? Não tem erro. Qualquer coisa que você compre do portfólio da Edega são vinhos muito bons. Obviamente, você tem uma seleção. Uma gama. O que a Edega faz não é qualquer importadora que consegue fazer no Brasil hoje. Por exemplo, essa experiência que eu inventei, né, que todo mundo fazia live, eu acho live, por exemplo, caiu várias vezes a nossa conexão e depois daí eu posso cortar, né? Enquanto que a live cai a conexão... Foi uma ideia que eu tive, que eu falei, bom, esse ano eu não vou poder ir para o norte da Itália como tinha programado. Eu não vou poder
participar de feira, que todo ano eu estou, o Chile principalmente faz um monte de eventos aqui no Brasil, né? É um mercado bom para eles. Acho que Chile, Portugal e Argentina são os que fazem melhor trabalho aqui no Brasil, né? Então, são os maiores exportadores, né, para o Brasil. Mas ia ser um ano desse jeito. Eu já tenho um blog, faz muito tempo que eu escrevo sobre ele. E o interessante é você poder rodar o mundo, né? Então, ver coisas viníferas pelo mundo inteiro, que a gente... Experiência que custa caro e não dá para fazer assim tão fácil, né? Então, eu acho eu acho que vai mudar a maneira como a gente vê as coisas daqui para frente, né? Vamos ver como que vai ser essa nova normalidade, né? É verdade. Que a gente tem que ser criativo, não tem jeito, né? Eu acho que também a gente está numa situação que é muito, muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Eu brinco que eu falo na época que a gente viajava, né? Naquela época. É verdade, sem dúvida. Mas já que a gente não pode, a gente também não pode se isolar tanto, né? Tudo continua aí. Então, eu acho que, felizmente, a gente tem acesso a uma tecnologia que hoje nos permite estar próximos. O homem está vivo até hoje, que é muita adaptabilidade, né? Então, vamos continuar vivendo e vivendo bem, tomando bom vinho, aproveitando a vida, né? É isso, é exatamente isso. Então, eu tenho que agradecer o seu tempo aí, que vocês são trabalhadores, na realidade, não são executivos que são pagos para atender as pessoas, então eu tenho que agradecer mais ainda o tempo. Graças a Deus, saúde é isso. Eu brinco, a gente brinca que a gente vai ganhar 20 anos de vida só por estar aqui trabalhando no campo, trabalhando na bodega e não estar sentado na frente de um computador. Sem dúvida. O Alzheimer não vai pegar a gente tão cedo. Inclusive pelo vinho, né? Dizem que faz bem para o cérebro também. Então... Exatamente. A gente faz de tudo para manter ele longe. Tá bom, então muito obrigado. Aí Alberto, foi um prazer essa conversa, de verdade. Imagina. Vamos ver se a gente se reencontra no Brasil alguma hora dessas. Tomara, ou no Chile, tanto faz. Também, vem para cá, vem para cá. Tá bom, dá um abraço. Um abraço grande de saúde. No seu marido também. Obrigada. Não aparece, mas faz as coisas bem feitas. Ele está sempre behind the scenes. Ok. Tá bom, até mais. Então, muito obrigado.